Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai falar sobre algo que, cedo ou tarde, acaba fazendo parte da vida de absolutamente todo mundo: a assistência médica. Vamos mergulhar no Estatuto dos Direitos do Paciente. E sabe o que é mais fascinante aqui? É que a gente pega aquele texto legal, super denso, cheio de jargão técnico e percebe que ele é, na verdade, um verdadeiro arsenal de empoderamento. É tipo um manual prático mesmo, uma caixa de ferramentas para navegar no sistema de saúde com toda a segurança. Mas aí fica a pergunta: quem é que realmente detém o poder dentro de um hospital ou de uma clínica? Historicamente, a gente sabe que a dinâmica sempre colocou o profissional de saúde numa posição de autoridade quase inquestionável, né? Enquanto quem recebia o cuidado ficava ali num papel muito mais passivo. Só que o que a gente vai ver agora muda esse jogo por completo. Essa lei redistribui o poder e coloca as rédeas da sua ação direto nas mãos de quem está ali sendo atendido. Bom, e para deixar essa análise bem fácil de acompanhar, nós dividimos o material em 5 partes. 1. Entendendo os termos essenciais de saúde. 2. Os direitos fundamentais do paciente. 3. Privacidade e informações médicas. 4. Os deveres essenciais do paciente. E 5. A aplicação da nova lei. Então, vamos começar pela seção 1, entendendo os termos essenciais de saúde. A gente começa com a autodeterminação. O Estatuto define isso basicamente como a capacidade de fazer escolhas de forma totalmente livre, sem nenhum tipo de coerção. Ou seja, o ponto-chave aqui é que a lei reconhece a pessoa como a tomadora de decisão final sobre o seu próprio corpo. Não importa o tamanho da pressão externa, a vontade individual é soberana. Simples assim. Logo em seguida, a gente tem as diretivas antecipadas de vontade. Pensa nisso como uma voz com peso legal para quando alguém está fisicamente incapacitado de falar. É uma declaração feita por escrito lá atrás. Então, se acontecer uma situação extrema, onde a comunicação não é mais possível, esse documento garante que tudo que a pessoa desejou, ou até o que ela recusou em termos de tratamento, seja legalmente vinculativo. A equipe médica e a família têm que respeitar. Agora, sobre o consentimento informado, a palavra de ordem é acessível. Gente, uma assinatura num pedaço de papel não tem o menor valor legal se a equipe médica não tiver explicado o tratamento de um jeito que dê para entender perfeitamente. Quem está ali precisa compreender os riscos, os benefícios e o diagnóstico em uma linguagem super clara e do dia a dia antes de dar aquele sim. E o último termo essencial dessa parte são os cuidados paliativos. Olha que interessante, a lei não enxerga isso só como um procedimento médico frio. Na verdade, é o reconhecimento de uma abordagem muito mais humana, multidisciplinar, com foco total em preservar a dignidade. O objetivo é o bem-estar físico, psicológico e até espiritual, aliviando o sofrimento quando a cura já não é mais uma possibilidade. Passando agora para a seção 2, os direitos fundamentais do paciente. Imagina só esse cenário, uma internação de rotina. A pessoa está deitada no leito e o enfermeiro se aproxima com o remédio. Pois é, graças a essa lei, existe respaldo total para perguntar de forma bem direta: você higienizou as mãos? Ou de onde veio esse medicamento e qual é a dosagem exata? E tem mais, existe também o direito de ter um acompanhante ali do lado, exatamente para ajudar a checar essas questões de segurança e garantir que o ambiente está limpo e adequado. A não ser que isso traga algum risco clínico grave, claro. Acabou aquela história de aceitar tudo de olhos fechados. Aqui a gente tem um contraste incrível. Por um lado, existem proteções super amplas contra a discriminação sistêmica, seja por raça, renda, doença ou religião. Mas, do outro lado, olha só o nível de cuidado individualizado que é garantido. Existe o direito absoluto de ser chamado pelo nome de preferência e de ter particularidades religiosas ou culturais totalmente respeitadas ali no quarto do hospital. A lei exige igualdade no acesso, com certeza, mas cobra uma personalização extrema na hora do cuidado. Quando a gente fala de autonomia médica, tem um detalhe que surpreende muita gente: a proteção contra represálias. É perfeitamente possível concordar com um tratamento num dia e simplesmente mudar de ideia no outro. O consentimento pode ser retirado a qualquer momento, sem precisar dar um monte de explicações. Ah, e dá para pedir para ouvir uma segunda opinião de outro profissional também, viu? A lei blinda essa autonomia, garantindo que o relacionamento com a equipe médica não piore e que não haja nenhuma retaliação ou queda na qualidade do atendimento. O que nos leva à seção 3, privacidade e informações médicas. Afinal, de quem é o prontuário? A resposta da lei é muito clara. O prontuário médico pertence a quem foi tratado. Ponto. Existe um direito incondicional de acessar, de pedir uma cópia de graça e até de exigir correções no próprio histórico. O hospital funciona só como um guardião desses dados. O dono das informações não precisa justificar absolutamente nada para ter acesso a elas.
E aqui entra uma dinâmica fascinante. O hospital é obrigado a ser um livro aberto, compartilhando tudo sobre diagnósticos, riscos e alternativas de forma bem transparente. Mas, do lado de quem está sendo atendido, a coisa muda de figura. A pessoa tem o poder de trancar as portas da própria privacidade. Ela pode proibir visitantes, pode pedir educadamente para que os estudantes de medicina se retirem e não observem o procedimento, e pode até proibir que informações médicas sejam passadas para a própria família. É um direito absoluto. Mas claro que nem tudo são direitos, né? Vamos para a seção 4, os deveres essenciais do paciente. A lei, na verdade, cria uma via de mão dupla. Pensa bem. Um médico nunca vai conseguir fornecer um cuidado seguro e preciso se o histórico de saúde for escondido. Então, assim como existe o direito de ser bem tratado, existe o dever legal de compartilhar, com total honestidade, as doenças do passado, as internações anteriores e cada um dos remédios que já estão sendo tomados. A segurança de um lado depende completamente da sinceridade do outro. Dá até para transformar essas responsabilidades num plano de ação prático em 4 passos para qualquer ida ao hospital. Passo 1. Seja preciso na hora de passar o histórico. Passo 2. Siga o tratamento direitinho até o fim. Nada de parar na metade por conta própria. Passo 3. É seu dever fazer perguntas sempre que as instruções não ficarem claras. Não dá para levar dúvida para casa. E o passo 4. Se tiver qualquer mudança inesperada no corpo ou caso haja decisão de largar o tratamento, a equipe precisa ficar sabendo na mesma hora. E saindo um pouco da parte clínica, existem também os deveres administrativos e sociais. Isso significa, por exemplo, entregar uma cópia daquelas diretivas antecipadas para a instituição e deixar bem claro quem é o representante legal. Mas talvez o ponto mais vital para que a engrenagem do hospital funcione seja esse: cumprir as regras do lugar e respeitar não só a equipe, que costuma ter uma rotina exaustiva, mas também todos os outros pacientes que estão ali no prédio pelo mesmo motivo. É o básico do convívio. E, finalmente, a gente chega na seção 5, a aplicação da nova lei. Porque, na prática, o que dá dentes para essa lei? Como garantir que ela não seja só um documento bonito no papel? Olha só, o poder público tem a obrigação de fazer pesquisas a cada 2 anos, no mínimo, só para medir se as regras estão sendo cumpridas na ponta. Além disso, os hospitais são obrigados a mandar relatórios anuais para os conselhos de saúde sobre como a lei está sendo implantada. E o mais crucial, tem que existir canais formais, super acessíveis e bem monitorados para receber e acompanhar as reclamações de quando as coisas derem errado. E para não deixar nenhuma dúvida sobre a seriedade disso tudo, o artigo 24 do Estatuto traz uma afirmação bem pesada. Olha isso. A violação dos direitos de alguém que está sob cuidados médicos não é só uma infração burocrática qualquer. Pela lei, isso é caracterizado formalmente como uma situação contrária aos direitos humanos. É isso mesmo. Ignorar a autonomia, a segurança ou a privacidade de uma pessoa numa cama de hospital agora carrega um peso legal gigantesco. E tudo isso deixa a gente com uma